Então, bora lá, gente. Voltando. Adiel, considera o seguinte. Adiel é vizinho da Juliana. Adiel comprou fazenda, Juliana também. Juliana cumpre as leis ambientais certinho e tal. Respeita todas as resoluções. O Adiel, não. O Adiel chegou lá, a primeira coisa que ele mandou fazer foi cortar tudo, retinho, assim. Ele disse, ó, não quero deixar uma árvore em pé, não quero ver um pedacinho verde nessa fazenda. Mandou cortar tudo e queimar tudo. E colocou lá umas cabeças de gado e encheu a fazenda de agrotóxico. Encheu a fazenda até onde ele podia de agrotóxico. Pergunta, gente. Que a Adiel está violando normas ambientais, vai causar dano e vai causar prejuízo. Primeira pergunta. Ele vai causar um dano externo a ele ou um dano que vai atingir apenas a propriedade dele? Danos externos também, né? Danos externos, perfeito. Segunda pergunta. Esses danos externos, eles se limitam só a Juliana, que é a vizinha dele? Não, a todos. Não. Não, Porque direito ambiental é alcançam... direito difuso. Exatamente. O direito ambiental é um direito difuso. Então, eu nunca tenho como saber quem vai ser vítima daquela violação. Pode ser o meu vizinho, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma cidadezinha que fica lá perto. Enfim, por que isso é um direito difuso? Porque ou eu asseguro para todo mundo, de uma forma fraterna e solidária, ou todos se comprometem, todos cumprem e todos são beneficiados, ou o prejuízo é compartilhado. Não tem um meio termo aqui. Esses direitos humanos de terceira geração são esses direitos que nascem com essa lógica, principalmente da questão ambiental, gente. Ali, por volta dos anos 70, né, quando surge a questão de Estocolmo e as conferências do clima, né, que surgem depois dela. E fica essa pergunta, olha só, existem direitos que não se enquadram nem na primeira, nem na segunda geração. São direitos de terceira geração. São direitos que não se limitam nem a um indivíduo, nem a um grupo. Eles são direitos que alcançam a sociedade como um todo. A gente chama de transindividuais ou direitos meta-individuais. São termos frequentes. Bem, um exemplo típico é o meio ambiente, mas não é o único caso. Um outro exemplo de direito difuso, direito humano difuso, ou seja, direito humano de terceira geração, por exemplo, são as normas de segurança do trabalho. São normas, por exemplo, em relação à propaganda, à publicidade, no caso do consumidor. A propaganda enganosa, não sei se vocês já sabiam disso, né? Mas provavelmente sim. A propaganda enganosa, gente, ela é um dano difuso. É um dano difuso. Imagina que você é um comercial na TV divulgando lá, dizendo que, sei lá, chá de mastruz cura Covid. A gente era que estava ajudando, mas enfim, não é o ponto, né? Saiu lá e aí metem lá uma campanha gigantesca em Belém. Não, pode tomar chá de mastruz, nem chá, na verdade, né? É batido. Enfim, cura a Covid. Eu tenho como identificar quem sofreu a violação com essa propaganda enganosa? Não. Não. Não tem como saber. Então, assim, essa propaganda enganosa pode ter prejudicado uma pessoa específica, mas que só ela acreditou na propaganda enganosa, mas o mais comum é que ela prejudique um grupo indeterminado de pessoas. Professor, Pode falar. nesse mesmo contexto se encaixaria a questão que está agora das fake news? Sim, as fake news também. Elas causam prejuízo difuso. Só que o problema das fake news também é que não dá para identificar qual é o direito violado exatamente, né? Algumas vezes dá, tá? Algumas vezes tem violação. Mas normalmente são boatos que não ferem diretamente nenhum direito, mas que causam dano coletivo, né? Que causam dano difuso. Só que é um dano moral, enfim, é um dano que não tem como quantificar juridicamente, né? Nem precisa ser questão de dinheiro. Mas sim, o dano delas é um dano difuso. Isso está certo.
Ok, ficou claro essa terceira geração, gente? Sim? Último ponto, gente, para nós finalizarmos. São as críticas, ou os pontos críticos, né? Não precisa nem ser crítica, assim, são pontos um pouco controversos em relação à teoria das gerações do direito, dos direitos. A primeira crítica, vocês provavelmente já ouviram, que é a crítica a respeito da terminologia. Vai dizer o seguinte, olha, esses direitos, ou essa teoria, ela é incorreta, pelo menos no nome. Por que no nome? Porque quando você fala teoria das gerações de direitos, qual é a impressão que você passa? Você passa a impressão que ocorre uma substituição desses direitos ao longo do tempo. Então, é como se a primeira geração fosse substituída pela segunda, a segunda pela terceira, e a terceira por uma outra que vai sucedê-la. É assim que funciona? As gerações de direitos são substituídas, gente, umas pelas outras? Não. Elas vão sendo Se completam, né? Oi? Elas se completam. Isso, Davi. Elas se completam. Elas vão sendo acrescentadas umas às outras. Então, o que é que se adota muito mais frequentemente? A expressão dimensões, tá? Eu expliquei com o termo teoria das gerações porque é a terminologia clássica. Mas hoje predomina a expressão, a teoria das dimensões dos direitos humanos, tá bom? Teoria das dimensões, para evitar essa confusão. Um outro ponto crítico, que é muito apontado, é que essas gerações, elas são, ou dimensões, né? Elas não se esgotam em três. Ao contrário, são dimensões que se expandem. E aí você poderia encontrar uma quarta, uma quinta, talvez até uma sexta dimensão, que seriam novos grupos de direitos. Qual é o problema, gente? Aqui não é pacífico. Não dá para saber quais são essas gerações porque não é pacífico. Então, assim, a classificação da quarta, da quinta, vocês vão ver variações de autor para autor. Então, assim, não é pacífico. Os que entendem, alguns vão dizer assim, olha, a quarta dimensão seriam os direitos relacionados à democracia, à paz internacional, por exemplo. São direitos que são necessários à comunidade internacional. A quinta dimensão, por outro lado, seria uma dimensão relacionada a direitos relacionados à tecnologia, né, aos dilemas tecnológicos. E a quinta, por exemplo, estaria muito associada à questão da bioética, segundo alguns autores, ou biodireito. Vocês viram biodireito e bioética? Viram, né? Alguns autores aproximam eles mais da quarta Nossa, não dimensão. vi. Não viram? Ah, tá. Era optativa. Ah, tá, era optativa. Tá bom. Aí escolheram outra. Vocês fizeram qual no lugar dela? Digital, direito digital. Direito digital. E ciências forenses. Não, ciências Não, forenses mas- não é optativa, não. Ah, não? Era, Não. Eu acho que foi o era mais provável assim. que seja direito digital. Era optativa, Era ciências assim. forenses? Medicina legal, sim. Era optativa. Ah, tá. Era Sabia não. optativa também. Ah, tá. Pensei que fosse obrigatória. Mas vocês gostam de morte, né? Eu gostava. Eu gostava não, eu gostava uma palavra Eu me muito forte, arrependi. né? Pois é, esse pessoal de medicina legal, eles têm É um fascínio interessante, né? por mostrar, né? Interessante. Eles gostam de mostrar os Fortes mortos. emoções. O meu professor de medicina legal, gente, ele mostrava cada foto uma pior que a outra. Sério, saía de lá assim, queria Desse comer Exatamente. nos 2 dias. E o meu professor, ele era levemente sádico. Ele mostrava das fotos, assim, nossa, eu lembro desse caso aqui. Esse caso aqui foram 50 facadas. Aí começava a mostrar pra gente. Gente, pra que isso, né? Desnecessário. Mas sim, olha só. A quarta dimensão seria, então, relativa à democracia. A quinta, dilemas tecnológicos. E aí nós teríamos, levemente sádico, nós teríamos direitos relacionados a biodireito ou bioética, tá? Bem,
desses pontos críticos todos, o mais significativo que eu acho é o terceiro. Vai dizer o seguinte, olha, essa teoria, ela tem o seu valor, tem o seu mérito, mas ela deve ser vista como uma teoria de fins didáticos, tá? Deve ser vista como uma organização didática dos direitos. O que significa isso? Você não deve vê-la como uma verdade histórica. Você não deve ver a teoria das dimensões dos direitos humanos como se historicamente fosse daquele jeito. Por que não, professor? Porque, por exemplo, a primeira e a segunda frequentemente se sobrepõem. Então, por exemplo, você tem documentos de primeira geração que trazem direitos sociais que trazem direitos individuais. Então, assim, a primeira e a segunda, elas se confundem muito. Claro, há uma ênfase maior na primeira dimensão lá no século XVIII e há uma ênfase maior na segunda dimensão no século XX. Mas não é historicamente preciso, tá? Então, primeiro ponto. Historicamente, ela é um pouco falha. Segundo, gente, porque as dimensões elas não são estanques, elas se relacionam umas com as outras. Exemplo clássico, gente. Direito à vida, vocês me disseram que é a primeira ou a segunda dimensão? Direito à vida. Hein? Primeira. Direito à vida, primeira dimensão. Ok. E o direito à saúde? Segunda. Segunda. Tem como garantir plenamente o direito à vida sem garantir o direito à saúde? Não. 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 Então, olha só de novo. São direitos que andam próximos. Não tem como garantir um isolado do outro, tem que garantir eles próximos. Estão entendendo? Então, essa teoria, ela é útil? Ela é útil. Não tem que abandonar, não. Mas sempre tentar. Essa aqui é uma classificação didática. Ela vai dar algumas características, alguns conceitos, dar, enfim, semelhanças entre esses direitos, mas ela não é uma verdade objetiva, histórica. Não são gerações separadas totalmente uma da outra, tá bom? São gerações que se relacionam e que se complementam. Lembre disso, a gente até viu isso lá retrasada. Características dos direitos humanos. Os direitos humanos são interdependentes e complementares. Ok, gente? Ok. Sim. Pessoal, alguma dúvida?